Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Estou um pouco nervoso, mas Deus nos concede graça mais uma vez. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a esta live. Eu sou o presbítero Daniel, faço parte do corpo de obreiros aqui da Igreja Assembleia de Deus Tempo de Deus, presidida pelo pastor Aguinaldo e pastora Graça. E hoje estamos aqui mais um dia para falar um pouquinho mais sobre Jesus. Primeira vez que eu faço live assim, eu peço um pouco de paciência assim dos irmãos, porque eu estou um pouco nervoso também. Eu só queria que alguém desse um ok aí, se caso dá para ouvir normalmente a minha voz e o áudio também. Todos estão conseguindo me ouvir normalmente? Eu deixei Amém. Eu deixei o WhatsApp desativado e as notificações também de som, para não atrapalhar no momento nem ficar apitando o celular. Amém. Enquanto os nossos irmãos vão conectando, estamos localizados na Avenida Carlos Gomes, número 421, quase em frente aqui ao Sonda, em frente também, quase em frente à Escola SESI, próximo ao Senai também. Localizado aqui em Santo André, na Vila Palmares. E eu sei que eu não estou sozinho, embora estamos afastados, né, não sendo permitidas assim aglomerações, mas nós continuamos sendo igreja, reunindo no templo ou fora do templo, nós continuamos sendo igreja. Amém? Antes de iniciar aqui com o louvor e após isso entrar na palavra, eu gostaria de fazer um instante de oração com você. Enquanto isso, eu vejo que tem pessoas também estabelecendo a conexão. Glória a Deus. Vamos fazer um instante de oração e após isso estaremos entrando com louvor. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus, nos colocamos, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, lhe rendendo, ó Pai, do louvor, ó Pai, lhe rendendo, assim, a graças, e lhe agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado, ó Pai, em nossas vidas, Pai. Tudo, ó Pai, que o Senhor já fez por nós, ó Pai, não é nada, ó Pai, não é pouco, ó Pai. Que aquilo, ó Pai, que possamos fazer, ó Pai, seja, ó Pai, aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz, Pai. Somos gratos, ó Pai, pela salvação, somos gratos, ó Pai, pela vida. Somos gratos, ó Pai, pelo fôlego de vida, ó Pai, por nossos lares, pelas nossas casas, ó Pai. E pela comunhão também, ó Pai, entre os irmãos, Pai. Toma-nos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai. Tende misericórdia, ó Pai, dos nossos lares, das nossas famílias, ó Pai, dessa nação, ó Pai, deste povo. Pai, guia, ó Pai, os governantes, ó Pai, deste país também. Deus, faremos, ó Pai, um culto, ó Pai, neste momento, ó Pai, mas enquanto, ó Pai, estamos aqui, ó Pai, através da live, enquanto, ó Pai, estou aqui, ó Pai, o Teu Santo Espírito, ó Pai, pode conceder, ó Pai, cura, ó Pai, libertação e transformação. Se essa for, ó Pai, a Tua vontade, ó Pai. Entra, ó Pai, dentro desses lares, ó Pai, concedendo cura, libertação, transformação, ó Pai. E aquilo para os Seus filhos, ó Pai, são impossíveis, ó Pai. Eu sei que para o Senhor, ó Pai, não é, o Senhor não se limita a nada, nem ao tempo, nem a nós, ó Pai.
porque o Senhor trabalha, ó Pai, dentro de tempo e fora de tempo, e o Senhor, ó Pai, é eterno, ó Pai. Assim, ó Pai, lhe peço, ó Pai, lhe agradecendo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro duro na noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei,
Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém? Eu vou pedir para vocês pegarem agora o exemplar das Escrituras Sagradas e abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14 e versículo 13. Nós vamos ler dois textos e os dois textos são no mesmo livro, só vai ser alguns capítulos após esse. Vamos lá. Em João, (14, 13). Antes de ler o versículo 13, nós leremos o primeiro. E eu gostaria só de fazer uma ressalva. Alguns já devem ter visto já nas redes sociais a convocação para o jejum nacional. O que eu gostaria de ressaltar, vocês que podem, a não ser que seja por conta de problema de saúde, alguma coisa assim, mas aos que puderem jejuar, que entrem em jejum a partir da meia-noite. Então a convocação é após a meia-noite, né? Às 0 horas do domingo, até o meio-dia. Se eu tiver errado, por favor me corrijam nos comentários. Convocação para jejum nacional, em prol da nossa nação, em prol dos governantes. Agora, sem ideologia política, a Bíblia nos ensina, no livro de Romanos, que toda autoridade ela é constituída na terra por Deus. E a Bíblia também nos ensina a nós orarmos e fazermos intercessões também pelos reis, pelos governantes, por aqueles que governam a nossa nação, cidade. Isso é bíblico, tá? Sem ideologia política. Isso eu estou falando em questão de intercessão. A Bíblia ela nos ensina, nos admoesta desta forma, tá? Aos que puderem estarem jejuando, tá? Ao povo de Deus unir força neste momento. Vamos lá. João capítulo 14. Vamos no versículo 1 e depois eu vou para o versículo 13, tá? João 14, 1. Tá assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Agora vamos no versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Vou ler novamente. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, vamos um pouquinho, 2 capítulos à frente, no capítulo 16, ainda no mesmo livro em João, no capítulo 16, nos versículos 23 e 24. Versículos 23 e 24. Diz assim, ó: naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém. Peço que você neste momento, se for possível, só alguns segundos de oração. Você fecha seus olhos e nós entraremos aqui nesse texto bíblico. Eu prometo ser breve. Pai, estou na dependência, ó Pai, da Tua graça e do Teu Santo Espírito. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que essa palavra, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, me agraciaste com ela, ó Pai, e qual a minha, ó Pai, teve muito efeito, ó Pai. O Senhor colocou no meu coração, ó Pai, eu vou compartilhar, ó Pai, com os Teus filhos, Pai. Eu sei, ó Pai, que não estamos juntos, mas, ó Pai, através dessa mensagem, ó Pai, aonde tiver, ó Pai, alguém precisando, ó Pai, de milagre, ó Pai, de socorro, ó Pai, de auxílio, eu peço que através do Teu Santo Espírito, ó Pai, o Senhor, ó Pai, vai de encontro, ó Pai, a essas pessoas, Pai. O Senhor não se limita, ó Pai, ao tempo, ó Pai, nem espaço de tempo, ó Pai, nem a período e nem a distância. Porque a Tua glória, ó Pai, ela enche, ó Pai, toda a terra, ó Pai, e a Tua palavra, ela basta, Pai. Eu vou ministrar, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai, ela surgirá efeito nos corações, ó Pai, daqueles, ó Pai, aos quais ouvirem, ó Pai, ela. Pai, todo desânimo, ó Pai, toda frieza espiritual, ó Pai, seja, ó Pai, quebrado, ó Pai, agora, ó Pai, através do poder da Tua palavra. Pai, toda distração, ó Pai, todo desânimo, ó Pai, toda falta de fé, seja, ó Pai, vivificado, ó Pai, neste momento, através, ó Pai, da Tua palavra. Pai, eu não posso, mas o Senhor pode, e eu sei que o Senhor faz, porque o Senhor, ó Pai, é Deus. Assim, ó Pai, lhe peço, ó Pai, lhe agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Esse texto que Deus colocou no meu coração, eu tinha adiantado ele um pouco para o pastor. Eu estava trabalhando, sentado no meu local de trabalho, e Deus colocou essa mensagem no coração. Quando nós lemos esses textos, João 14, 13 e João 16, 23, fica claro uma questão assim, fica claro a questão assim, de resposta, por conta assim desse versículo. Se eu pegar esse versículo isolado, fica mais fácil de entender ele. Está escrito assim, no 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Só que eu vou falar, eu quero explanar essa mensagem aqui da forma que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu quero apresentar para vocês um nome. Eu quero apresentar para vocês um nome. Só que esse nome aqui, ele é um advogado. Ele é um advogado que, para a igreja dele, ele concede o direito de procuração. Normalmente, se você fosse recorrer a algum defensor, você concederia a esse advogado o direito da procuração. Mas quando o advogado te dá o direito, lhe concede o direito da procuração. Vou falar novamente, humanamente, né, de acordo com a nossa legislação, você escolhe o defensor e você concede a ele o direito da procuração, que ele vai agir e recorrer em seu nome e por você. Só que eu vou apresentar para vocês um nome, que ele é advogado, mas que esse nome aqui concede o direito da procuração. Vamos lá que nós já vamos entender já. Quando Jesus ele fala assim, ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Só que eu tenho umas perguntas aqui a fazer. Quando a gente fala em questão de pedição, a gente tem uma ideia clara que é um processo de oração ou de pedir. Só que quando se trata de oração, é um assunto assim meio complexo. Por quê? Porque olhando esses textos aqui, se você for recorrer dentro desses capítulos, a gente faz o seguinte questionamento: por que Jesus ele faz questão que mencione o nome dele nas petições ou nas orações? Em contrapartida também, às vezes temos algumas experiências em momentos de oração, que parece que as nossas orações não têm efeito. Parece que a gente está orando errado, pedindo errado. Aí surge uma outra pergunta também: qual seria a melhor maneira ou a forma correta de orar? Existe? E outra coisa também, mediante ao texto: tudo que eu pedir no nome de Jesus, Ele vai fazer? Tudo que eu pedir, Ele fará? Vamos entrar nesse texto aqui. Ó. Quando eu li esse versículo aqui no versículo 13, diz assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Só que esse texto aqui, esse versículo, ele começa com a palavra e. Na gramática portuguesa, a gente entende que quando tem essa letra e, essa palavra e, ela serve para fazer junção ou adição em questão de vocábulos e orações. Então, se começa com a letra e, ele está ligado. Ele é uma adição do quê? Do versículo anterior. Então, para mim entender esse versículo, eu tenho que começar pelo versículo anterior. Aí eu vou no versículo 12, está escrito assim, ó: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E, acrescentando, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Às vezes a gente pega esse versículo aqui de forma isolada e a gente quer aplicar isso como regra para qualquer situação, mas não.
Toda vez que eu leio um versículo num texto, se eu perguntar para o texto me responde. Então eu vou ter que perguntar da seguinte forma: para quem que Cristo está falando? Quem ele quer alcançar com esta fala? Para quem que ele está direcionando? Qual é o público que ele está falando? E outra coisa, o que estava acontecendo ali naquele exato momento para surgir essa fala e para alguém escrever e estar isso testificado para nós hoje? Se você ler o primeiro versículo, você vai ver que Cristo está falando da ida dele aos céus e que ele estava indo, porque ele iria preparar lugar. Depois disso, os discípulos começam um questionamento. Aí eles começam: mas Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Em contrapartida, tu vai perguntar: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus vai falar para Felipe, após essa pergunta: há tanto tempo estou convosco, e não me tem conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes para mim, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quando ele está falando, ele fala para os discípulos aqui: ó, e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei. Ele está direcionando isto para os discípulos, no sentido dos discípulos continuar fazendo aquilo que ele fazia. Até então, os discípulos estavam de forma confortável, eles estavam com o mestre. Eles não oravam tanto, o mestre orava e intercedia por eles. As pessoas que se achegavam até eles, as pessoas eram curadas por conta do mestre. O mestre agia, eles estavam só na condição de aprendizado. Mas só que eles começam a se preocupar quando Jesus fala assim: ó, eu irei aos céus, em um determinado momento eu vou deixar vocês, eu vou voltar a vê-los novamente, mas só que eu irei ao Pai. Quando ele começa a falar isso, surge entre os discípulos a seguinte dúvida: e agora? Se ele for, o que a gente vai fazer? Aí Cristo começa a confortar eles em relação, falando assim: ó, o Pai está em mim. Tudo que eu falei foi porque o Pai me direcionou a falar. Então eu e o Pai, nós somos um. E tudo isso que eu fiz, vocês também vão fazer. Só que tudo aquilo também que vocês pedirem em meu nome, assim farei. Então eu começo a entender que essa fala, esse trecho aqui, ele não vai se aplicar naqueles momentos de desespero que nós estamos. Talvez por bênçãos que a gente precisa por questões pessoais. Ele não vai se aplicar de forma exclusiva, não. Ele vai se aplicar à continuação daquilo que Cristo começou a fazer com os discípulos. Ou seja, esse texto ele está dizendo de forma enfática, é para os discípulos, é para os aprendizes dele. Agora, isso se aplica também o que? Para a igreja. Aí ele vai falar assim: tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, por que ainda ele faz ênfase em questão assim do nome dele? Se nós formos no livro de Marcos, no capítulo 16, nós vamos ter uma noção, vai ficar com mais clareza referente ao porquê do nome dele. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, aí ele está orientando os discípulos. Ele fala assim: ó, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então eu entendo aqui que essa questão do emprego do nome dele, quando ele está falando para os discípulos aqui nessa parte de João, eles estão falando pela continuidade daquilo que Cristo estava fazendo. Só que isso é um legado para a igreja. Por quê? Porque é um ensinamento que Cristo nos deixa, que é o seguinte, que tudo que ele começou a fazer, tudo que ele fez, isso terá continuidade por séculos, por tempos em tempos, através daqueles que seguem o Evangelho, que seguem os ensinamentos de Cristo. Só que não basta só palavra, tem hora. Tem hora que não basta só a manifestação, o mover do Espírito Santo, não. Em alguns momentos precisa ocorrer milagres. Por quê? Porque milagres, eles geram experiências pessoais da pessoa com Deus, e milagres também geram também salvação. Em questão de obra missionária, em questão de evangelismo, milagres é importante que ocorra por questão de evidência do poder de Deus naquele local. Então, quando Cristo ensina os discípulos assim, em meu nome, o que pedides eu farei, é para uma questão assim, eu vou ao Pai, mas só que tudo que eu fiz, vocês vão continuar fazendo. Só que a senha para que isso ocorra, vocês vão ter que pedir o quê? Ao Pai no meu nome. Por que ele fala assim, tem que ser no meu nome? Eu vou te dar alguns motivos para você entender porque ele faz ênfase no nome dele. E eu acredito também que, após esses motivos que eu vou te dar, você vai pensar 2, 3 vezes, até você vai pensar um pouco antes, até na forma de às vezes você falar, porque pronunciamos o nome de Deus, Jesus, até de forma assim em vão, quando não precisamos. Às vezes a gente passa por qualquer situação, ou toma qualquer susto que toma em Jesus, qualquer coisinha que acontece, meu Deus, não. No livro de Êxodo, na questão dos 10 mandamentos, até ensina, um dos mandamentos é não pronunciar o nome, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Só que Jesus está ensinando os discípulos assim, de forma específica, para continuar o que eu fiz, vocês vão ter que pedir no meu nome, porque no meu nome vocês farão obras maiores ainda dessas que eu fiz. Agora, por que a questão do nome? Eu vou te dar alguns motivos e eu vou te falar também porque esse nome ele é rico. E como ele obteve também esse nome? No livro de Hebreus, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, que é a questão do sacrifício de cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Ou seja, você vai ver que do começo ao fim, sempre Cristo esteve envolvido. Do começo e ao fim, Cristo sempre esteve envolvido e sempre estará envolvido. Quando eu pego o livro de João, eu vou explicar a questão também do nome.
Quando eu pego o livro de João, no capítulo 1, diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando eu falo verbo, é a palavra é a questão de existência. Então estou falando da questão do Filho. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora vamos no versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Você já vai entender. Quando em questão do nome, eu apresentei para você o quê? Que no princípio Cristo já estava. Então o nome dele já estava desde o princípio. Agora, ele está ensinando para os discípulos naquele tempo presente o quê? Para que eles iriam continuar os milagres através do nome dele. Só que você vai ver que esse nome, ele vem em Gênesis já é soltado como profecia de que nasceria da mulher. Vem na história da humanidade. Aqui nesse texto que nós lemos, você já vai ver o exercício do nome. Mais à frente, no dia de hoje, nós estamos o quê? Pelo nome. Tudo o que nós fazemos é pelo nome de quem? De Jesus. A igreja só existe por conta de quem? Do nome de Jesus. Nós oramos em nome de quem? No nome de Jesus. Nós pedimos em nome de quem? De Jesus. Quando nós vamos orar por enfermo, quando nós vamos num trabalho, no exercício do Evangelho, é no nome de quem? De Jesus. Tanto que não é o nosso nome que aparece, é o nome de quem? De Jesus. Por quê? Porque ele sempre existiu, ele existe, ele sempre vai existir. Esse nome, ele é o que? Eterno, é o que? O próprio Cristo. É o Filho de Deus. Então, a questão do nome aqui é para a continuação do quê? Para aquilo que o nome fez, aquilo que o nome estava ensinando para os discípulos. Só que, ainda por que utilizar esse nome? Me fala, na história da humanidade, qual é o nome que foi maior do que Cristo? Qual foi o nome que morreu na cruz, salvou a humanidade? Qual foi o nome capaz de tirar todo o pecado do mundo? E esse nome é tão rico, tão rico, que no livro de Filipenses, ele mostra por 3 vezes a riqueza que ele tem. A Bíblia fala que todo joelho há de se dobrar. Então, se todo joelho tem que se dobrar, é porque o nome é grande. A Bíblia também me diz que... Vamos lá. Eu começo a ficar nervoso, começo a sumir da mente. Todo joelho, ele irá se dobrar. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Primeiro, ele tem um nome que é acima de todos os nomes. Por quê? Ele é filho de Deus.
Qual é o nome que foi capaz de tirar o pecado do mundo? Nenhum, só foi ele. Outro motivo, esse é o primeiro motivo que o nome é rico. E outra, ele é o filho ele é o filho do Criador, ele participou de toda a criação. Segundo motivo, para qual o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, em todas as atmosferas, estou falando no céu, eu estou falando na terra e embaixo da terra, em questão de todas as atmosferas espirituais, celestiais, terrenas, todo joelho tem que se dobrar perante ele. Então, ele tem um nome que é acima de todo nome. Segundo, em todas as atmosferas, todos dobram o joelho perante ele. Isso eu estou falando até os anjos. E terceiro, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, toda língua, toda boca vai ter que confessar que ele é Senhor. Ou seja, o nome dele é soberano sobre todos os senhores. Todo joelho se dobra. O nome dele é acima de todos os nomes. E todo mundo tem que confessar, a questão de confessar, a questão de reconhecer. Todos têm que reconhecer que só ele é o Senhor. Então é um nome que é totalmente rico. Só que este nome está ensinando aos discípulos, falando assim, ó, vocês vão orar no meu nome. E quando vocês estiverem orando no meu nome, pedindo ao Pai, ele te concederá. Só que também ele diz que pedindo no nome dele, ele também faria. Mas como assim? O filho fala, ora, pede ao Pai no meu nome e o Pai vai fazer. Mas ele também fala assim, ó, pede em meu nome que eu vou fazer. Agora eu vou te explicar o porquê. O Pai e o Filho, eles são um. Ou seja, tem o Pai, tem o Filho. Mas em questão de unidade, eles são um. Como assim? No versículo que nós lemos, do capítulo 14 de João, ele vai ver que ele diz para Filipe assim, no versículo 9, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, eu estou no Pai, o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Aí você fala, mas Daniel, qual é a aplicação desse texto num momento como este? Você está na sua casa, você está na sua lar, ou nos seus lares, vocês estão em seus lares. Alguns estão ainda trabalhando, outros não. Mas só que não estamos mais reunidos no templo. Continuamos sendo igreja, mas só que estamos nos nossos lares, estamos cultuando a Deus nas nossas casas. Só que a aplicação aqui desse texto assim, ó, em meu nome, tudo que pedis farei, é para a continuação daquilo que Cristo fez. Ou seja, eu e você, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Tudo o que Cristo fez, Ele deixou como ensinamento as palavras, os mandamentos, tudo bem. Mas só que obra e vida também ficou de exemplo para nós. Ele deixa claro, ó, tudo aqui, se você credes em meu nome, vós fareis obras maiores ainda dessas que eu fiz. Então, peraí, se ele está falando que tudo aquilo que ele fez já é grande, ele fala, se crê nele, fará obras maiores do que aquela que ele fez. Então, peraí, se eu sou representante de Cristo, vamos juntar as coisas. Se eu pedir no nome dele, ele fará, e esse exercício é no emprego da continuação daquilo que ele fez, peraí, eu e você somos responsáveis para continuar com o legado desse evangelho, e tudo aquilo que ele fez, nós fazemos a mesma coisa ou ainda mais, por conta da legalidade que a palavra nos dá. Então, peraí, por que o medo? Por que o desespero?
Porque essa correria toda, se você como representante de Cristo, você tem direito concedido por Ele. Ele é um advogado que é apresentado pelo evangelista João, que na carta ele escreve assim, ó, filhinhos, por essas coisas vos escrevo, que não pequeis. Mas se pecardes, saibas que ainda que tens um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo justo. E eu então quero te apresentar o nome, que ele é advogado, e que ele concedeu para a igreja dele o direito da procuração. Por quê? Porque ele está concedendo à igreja a procuração que ele concede à igreja é para a igreja agir em nome dele. Então é o único advogado na história da humanidade que dá o direito a quem ele vai defender, o direito da procuração de agir sobre o nome dele. Está entendendo a responsabilidade que eu e você tem aqui? Nós somos representantes de Cristo. Ele está como defensor, ele é defensor, ele não é ainda juiz. Ele não vem ainda para julgar, não veio para reger com vara de ferro, não aconteceu ainda o arrebatamento. Não estamos no período ainda das bodas do Cordeiro. Nós somos ainda na preparação para que isso ocorra. Só que enquanto isso não ocorre, enquanto ele está como defensor, ele é o nosso advogado que concedeu à igreja o direito da procuração, de nós agirmos em nome dele. Agora, por que nós nos amedrontamos tanto na questão do exercício do evangelho? Quantas pessoas que já passaram por você pedindo oração e você não orou? Quantas pessoas que já passaram por você necessitando de cura e você não orou para que elas fossem curadas? Quantas pessoas já passaram por você precisando de palavra de consolo, de conforto, e você não fez a sua parte como representante de Cristo? E outra, nós não estamos na igreja, nós somos representantes de Cristo nos nossos lares, nós somos representantes de Cristo nos lugares onde passamos, nos nossos locais de trabalho. O que é que nós temos feito como representantes de Cristo para agir na legalidade no nome dele? Será que nós somos capazes mesmos de orar para alguém hoje, para a pessoa ser curada? Será que nós somos capazes e temos fé o suficiente para entender que somos representantes dele, e que através do nome dele, quando nós orarmos para uma pessoa, a pessoa será curada, o enfermo será curado, o paralítico andar, o cego enxergar, o surdo ouvir? E aí? Essa foi a legalidade que ele deu. Em meu nome vocês vão fazer, em meu nome vocês vão agir. Só que tem uma condição para isso acontecer. Vamos lá. No livro de João, no capítulo 15, em versículo 7, diz assim, ó: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Novamente eu vou ler, João 15, 6. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, eu permaneço em Cristo, e Cristo permanece em mim, na medida em que as palavras dele permanecem em mim. Então aqui é uma condição. Cristo permanece em mim e eu nele, na medida que as palavras e os mandamentos dele estão dentro de mim. Agora, será que o medo, será que o pânico, será que a falta de eu representar Cristo, será que não é porque eu estou com falha com Ele? Será que é porque não estou de acordo com a palavra dele? É momento de reflexão. Por quê? Porque em todo lugar que você vai, graças a Deus a empresa ainda lá está trabalhando, está desenvolvendo o serviço.
Todo lugar que você vai, você vê só as pessoas reclamando, você vê as pessoas se queixando, vocês vê as pessoas doentes. Eu não falo de doenças físicas só, não, aquelas que você vê. Eu falo de questão também espiritual, eu falo de questão também emocional, psicológica. Você vê as pessoas indo de mal a pior. E aí? Só que Cristo deixa um legado e deixa eu e você como representante. O que nós estamos fazendo com essa procuração, que esse direito de procuração que Ele nos dá? De agirmos no nome dEle. E no nome dEle fazermos obras maiores dessa que Ele fez. É uma questão de se pensar, porque você vê que às vezes parece que tudo isso que está acontecendo é uma oportunidade, às vezes, que as pessoas querem para fuga, para se esconder, para se afastar ainda mais. Não, nada disso. Todo momento que ocorre de desespero, todos esses momentos de pandemia, essas questões de isolamento, de reclusão, não. É momento de a gente agir ainda mais através do nome de Cristo. É nesses momentos que há a oportunidade de o Evangelho de Cristo ser propagado ainda de forma mais. E de nós conhecermos a nós mesmos e vermos a essência do Evangelho que está dentro de nós. Aí, eu entendo de forma clara isso daí, que Cristo ele não tem a preocupação só da questão do nome dele ser utilizado, ser mencionado. Ele tem a preocupação também de que nós estejamos nele nós estejamos nele e ele em nós, através da palavra dele. Eu estava lendo a oração sacerdotal em João, no capítulo 17. Você vai ver a preocupação de Cristo. Eu vou ler para você e eu vou tentar aqui segurar os ânimos que... Pai, é chegado a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, antes de tudo ele já existia. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus. Tu confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, para que eles sejam em unidade, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, como me deste, e eu protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham
o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, tá? Só um recado para você, esse mundo não te pertence. Para onde Cristo foi, ele foi preparar morada, mas ele vai vir para buscar o povo dele. Não vai se conformando com toda essa terra, com as riquezas, com tudo isso que te atrai, não. Tá? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, não rogo somente pelos discípulos, ao qual ele está falando, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, nós não vimos Cristo, nós não vimos os discípulos, mas nós somos esses que creram por intermédio da palavra, e por nós, Cristo já estava na oração sacerdotal intercedendo por nós, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, e em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, enquanto nós estivermos no exercício do Evangelho, enquanto nós estivermos no legado que Cristo deixou, enquanto nós estivermos na ação, agindo conforme a ação do Espírito Santo em nossas vidas, conforme a palavra dentro de nós, é assim que o mundo vai continuar crendo que Cristo existe, veio, morreu na cruz e morreu para nos salvar. A obra de Cristo só é contínua através das nossas vidas, daquilo que nós testificamos dele para o mundo. Continuando, eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e neles estejam também. Ou seja, o Pai e o Filho são um. Nós precisamos estar sempre em comunhão, em unidade. Só que o mais importante disso é a palavra de Deus em nossas vidas. Agora, para finalizar aqui esse texto, quando nós, no exercício do Evangelho, entenda isso. Quando nós oramos, pedindo ao Pai para que o Filho faça, ou pedindo ao Filho, ou orando ao Filho para que o Filho faça, os dois são um. Nós vimos em dois textos diferentes, Cristo ensinando pedir no nome dele, que ele faria, pedir no nome do Pai, que ele também faria. Nós entendemos que precisa estar a palavra, os mandamentos dentro de nós, para que seja feita a vontade dele na terra e continue a obra dele. Quando eu peço ao Pai no nome do Filho, o Filho, tudo o que eu estou pedindo passa da minha responsabilidade para a mão do Filho. Quando o Filho vai apresentar isso ao Pai, o Filho olha e vê que tem representantes e defensores do Evangelho dele na terra. Então simplesmente ele olha e ele fala: a minha palavra está neles, eles estão em mim e eu neles. Isso é para que o nome do Pai seja glorificado. O Pai é sabedor de tudo.
na permissão do Filho ocorre aquilo que a gente pedimos. Só que o mais interessante disso, e aqui eu já encerro, o processo da oração e da petição ao Pai em nome de Jesus Cristo é como se fosse os céus abertos. E eu vejo da seguinte forma: eu enxergo como se fosse os céus abertos. Quando eu estou orando, pedindo o nome do Filho, é como se fosse entenda, eu vou conjecturar, mas é na linguagem que a gente consegue entender, que é de uso nosso. Quando a palavra está em mim, eu pratico os ensinamentos, os mandamentos, e eu estou salvo em Cristo. Eu reconheço o poder do nome dele. Eu reconheço tudo que ele fez por mim. Quando eu estou em concordância com tudo isso, e eu faço essa oração pedindo ao Pai o nome do Filho, em resposta no próprio texto ele diz assim, tudo que pedires em meu nome, assim o farei. É como se fosse um cheque vindo em branco, assinado por ele, dando o direito de você preencher aquilo que você está precisando. Está conseguindo entender? É como se fosse um cheque assinado pelo Pai, com autorização do Filho, para que aconteça, e você só está escrevendo aquilo que você está precisando. Está entendendo o poder que esse nome tem? E porque não podemos ficar pronunciando em vão? É um nome que está na fundação, antes da fundação do mundo, esse nome já existia. Esse nome ele existe. Esse nome ele vai existir. Esse nome ele vai se apresentar a João como assim, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia também vai dizer que porque dele, por ele e para ele são feitas todas as coisas. Sem ele, nada que foi feito teria existido. Ele é participante de tudo. Tudo está no controle dele. Ele venceu a morte, colocou o inferno em desespero. Alguns pregam que o inferno estava em festa. Eu não acredito. Porque sendo Deus, ela pela tua palavra, a palavra dele não volta vazia, tudo que ele faz, ele cumpre. Então quando ele ele entrega o Espírito dele, ele fala assim, ninguém, não precisa ninguém tomar, a minha vida eu mesmo dou. Quando ele vai ao inferno, toma a chave, ele toma a chave do inferno de Satanás, ele toma a chave da morte, coloca o inferno todo em desespero. Ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno. A vida está na mão dele, a questão da salvação é na mão dele. Nós vivemos por ele, nós pregamos pelo nome dele, nós ministramos pelo nome dele, nós adoramos pelo nome dele, se nós louvamos pelo nome dele, tudo que nós fazemos é pelo nome dele. O nome dele é rico. Não perca isso, essa legalidade que ele deixou por nada. Por bel prazer, por momentos, prazeres momentâneos, não esquece isso, é fora de cogitação, não dá tempo, não é hora de brincar com salvação, e nem brincar com aquilo que ele deixou para nós. O Espírito Santo de Deus continue falando melhor em cada coração, e o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra ministrada ao meu coração, que sejam ativadas no coração de vocês, que vocês são representantes de Cristo, que o que Cristo fez, nós precisamos continuar a fazer, e é só no nome dele que terá êxito, é só no nome dele que terá êxito. Não estou falando de sucesso, estou falando de êxito, eu estou falando de eficácia, eu estou falando de êxito, eu estou falando de conclusão daquilo que nós começarmos. É só no nome dele, é por ele, é por ele, é com ele que nós conseguiremos vitória. Amém? Deus abençoe as vossas vidas e que seja ativado em vocês essa preocupação de unidade, de comunhão, dos mandamentos estarem em nós, de nós estarmos em Cristo, de Cristo estarmos em nós e a consciência de que somos representantes de Cristo aqui na terra. Amém? Vou pedir para você fechar os olhos.
onde você está. Pai, graças te dou, ó Pai, por tudo, ó Deus. E obrigado, ó Pai, por essa palavra, ó Pai, que o Senhor ministrou, ó Pai, no meu coração. Pai, eu não posso, ó Pai, mas o Senhor pode. E é no Teu nome, ó Pai, que aprendemos, ó Pai, é que oramos, ó Pai, e assim irá acontecer conforme a Tua vontade. E que somos representantes, ó Pai, do Teu amor, ó Pai, do Teu Evangelho, ó Pai, aqui na terra. Deus, toma-nos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, nesse momento, ó Pai, de dificuldade, ó Pai, para as mãos. Seja momento, ó Pai, de oportunidade para nos chegarmos, ó Pai, mais assim, ó Pai, perto de Ti. Pai, a Tua palavra, ó Pai, nos basta, ó Pai, e a Tua presença também. Mas de Ti com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência. Desculpa o nervosismo, tá? E já passou 1 hora e nem percebi. Deus abençoe vocês em cada casa, cada lar, cada família. E onde tiver alguém precisando de cura, de libertação, de transformação, essa palavra alcançará o teu coração, e o poder que há no nome de Cristo ocorrerá cura, libertação e transformação neste momento. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês.